Porque uma vez, eu sei que você foi perito na conferência de Aparecida. Na de São Domingos também? Pois é, estou velho, estive lá também, sim. Teve lá também? Olha só. Tá? Sim. Mas e aí nas outras também, no meio? Não, é Santo Domingo Aparecida, sim. São Domingo Aparecida. Tá. É. Muito bem. Então, eu vou deixar que você se apresente, você fique à vontade, tá? Você está em casa, lógico que você está em casa, porque agora a gente faz de casa mesmo, ou de algum lugar muito íntimo da gente, a gente participa dessas lives. Então, agora é contigo. E peço só que as pessoas desliguem o microfone quem não está falando, por favor. Muito obrigado, Roberto, né, pelo convite, a Eva também, vocês que organizaram, né, esse encontro. Tenho alegria aqui de ver vários rostos já conhecidos de pouco ou longo tempo, alguns de longo tempo, né? E sempre é bom a gente se reencontrar, se rever e, sobretudo, saber que estamos caminhando juntos nesse processo de preparação da Assembleia Eclesial, uma assembleia que o Papa abriu lá ainda em 27 de janeiro, né? Lá no começo do ano, e estamos nesse processo de escuta, que é a primeira fase da assembleia, e esse processo que vai prolongar-se, então, até o final do mês de agosto. Era para terminar, não é, em julho, mas as nossas igrejas locais não é, demoram muito para tomar consciência e se mobilizar também. A questão da pandemia, né, não deixa de ser um desafio extra, né, difícil também. Então, foi prorrogado um tempinho mais, até final de agosto, para a nossa participação. Não é? Um exercício sinodal, né, que muitos de nós, e vocês especialmente, né, estão muito acostumados também a fazê-lo, né, em diversos espaços eclesiais. O Conselho Nacional de Leigos, por exemplo, vocês, né, o laicato, né, é uma caminhada longa, né, de muitas décadas, né, e que não é fácil, porque promover sinodalidade, não é, uma igreja ainda tão clericalista, a gente sabe das dificuldades que vocês encontram, mas também já conquistas muitas, e vocês estão dando passos, né? Isso é muito importante. Então, esta Assembleia Eclesial não é tampouco assim uma novidade, né, para nós na América Latina, porque nós já tivemos 5 conferências episcopais, claro que eram conferências episcopais, né? Mas muitas delas tiveram também um bom processo, né, de preparação e de participação de nossas comunidades. Quem é mais antigo vai lembrar que, por exemplo, houve uma grande mobilização para Puebla, por exemplo, né? E depois também para Santo Domingo. Para Aparecida também, mas a gente sabe que essa participação, essa mobilização, esse exercício da sinodalidade, ele tem diminuído, infelizmente. Desde a década de 80, não é? Nós, na América Latina, estamos passando, né? Passamos por um processo de evolução eclesial e não foi tão fácil, né? E mesmo agora que estamos num novo momento eclesial, com um novo pontificado, ainda não é tão fácil. Né? E vocês devem estar experimentando isso agora, né? Para mobilizar as comunidades em vista desse processo de escuta, né? Que não é tão simples. Recentemente, mas foi celebrado o Sínodo da Amazônia,
E o Cid da Amazônia, claro, foi antes da pandemia, mas teve momentos assim muito significativos em termos de participação do povo, né? Participaram diretamente, né, desse processo de escuta na região amazônica, 87 mil pessoas diretamente envolvidas, e depois uma série de eventos, né, através dos quais se colheu toda uma gama de sugestões, de propostas que desembocaram, né, assim, dos bispos que realizou-se, né, em Roma. Então, nossa caminhada, né, em termos de América Latina, já vem desde lá, né, o período pré-conciliar, né, a Conferência do Rio de Janeiro, 1955, imagina, uma iniciativa, né, de Dom Helder Câmara, que já estava na Secretaria da CNBB, que havia sido fundada em 1952, e uma conferência que criou também o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, né, que é um organismo, né, que, né, dificultou em certos momentos esse processo, outros momentos, né, ele foi também, né, muito profético, né, os períodos de, por exemplo, né, de Dom Aloysio Lorscheider, né, que foi presidente do CELAM também, né, no período de Puebla, até Puebla, por exemplo, e o Eduardo Pironi, da Argentina, que foi um grande também, né, um homem santo e muito capaz, né, mas começou com o Monsenhor Larraín, né, e Dom Helder Larraín do Chile, que também é um personagem importante na história, na trajetória, né, da Igreja na América Latina, não é? Mas essa conferência do Rio de Janeiro teve pouco, né, significado para nós, pouca incidência também, porque foi naquele contexto pré-conciliar. Logo em seguida viria o Vaticano II, né, que aí foi um outro momento, evidentemente, não é? Então, aquela postura de cristandade, né, de nova cristandade, que caracterizou a primeira conferência, ela foi, né, superada logo pela Conferência de Medellín, né, que é de 68, né? Então, essa conferência, sim, não é? Essa conferência, ela marca, assim, a caminhada da Igreja da América Latina de maneira muito peculiar. O padre Lima Vaz, né, esse jesuíta que foi assistente da Ação Católica, né, e também depois companheiro, né, de Dom Luciano, ele tem aquele artigo famoso lá dos anos ainda, não é, no final da década de 60, quando ele fala, né, que a partir de Medellín, a Igreja da América Latina deixou de ser uma igreja reflexo para ser uma igreja fonte, não é? Uma igreja reflexo porque até então, né, a gente reproduzia o modo de ser igreja basicamente europeu. E já a partir de Medellín, aí nós temos, né, uma igreja com rosto próprio e com uma palavra própria, né? A palavra própria é a nossa teologia, né? A teologia latino-americana foi a primeira teologia nascida na periferia, diferente da única teologia do centro, não é? Durante 2000 anos de igreja. É a primeira teologia, né, diferente da única do centro, com todas as dificuldades que se teve, né, para fazer esse caminhar, mas uma palavra que aí está, não é? Ainda viva e atuante. E o rosto próprio da Igreja da América Latina, então, aí estão aí então as comunidades eclesiais de base, por exemplo, né, que foram pioneiras no Brasil, no Panamá, né, sobretudo, e depois também, não é, a pastoral social, todo esse compromisso, né, dos cristãos, né, no mundo, né, que é uma grande abertura do concílio, né? Então, na América Latina, nós tivemos e temos, né, uma caminhada marcante nesse campo aí. No campo da Bíblia, por exemplo, né, todos os círculos bíblicos aqui no Brasil, Carlos Mestre, vocês, né, conhecem, então, né, está na base também, não é, das comunidades de base, não é, que se reúnem em torno à Bíblia, não é? E a leitura popular da Bíblia, que é toda uma contribuição também que vem a partir, não é, de Medellín. E aí poderíamos nomear, não é, também outras iniciativas, mas, por exemplo, os mártires das causas sociais, não é, que inauguram um novo perfil de santidade, de cristãos que são santos não necessariamente, né, por terem defendido a igreja, né,
mas por terem defendido a vida, né, em nome da fé, em nome de Jesus Cristo, né? E não só defender cristãos, mas defender não importa quem, né? Desde que a vida esteja ameaçada, etc. Né? Então, uma conferência que foi realmente muito marcante. Né? O padre Comblan diz que em Medellín, magistério e teologia coincidiram. Foi um momento único, realmente, porque logo em seguida, já a partir de 72, o CELAM vai montar uma estratégia de combate a Medellín, de combate à Igreja Libertadora, né, que vai culminar com uma série, né, de iniciativas assim bastante duras, né? E uma delas foi a intervenção na CLAR, na Conferência Religiosa para a América Latina, por exemplo, né? Que foi impedida de ter a sua, né, diretoria eleita por eles mesmos, né? Uma intervenção que houve. Né? E, então, de Medellín a Puebla não foi fácil esse caminhar, mas Puebla, né, que é de 1979, ainda conseguiu reafirmar Medellín, mas com muita dificuldade. Mas já não havia mais naquele espírito sinodal, de caminhada conjunta, né, de consenso em torno da recepção criativa do Vaticano II feita por Medellín. Houve aí, não é, um embate, não é, um debate muito duro, muito difícil, não é? Puebla não foi fácil. E aí também já começa o pontificado, né, de João Paulo II, né, e aí também se utilizam, né, dele, né, de seu pontificado, para, no fundo, reassumir muitas das posições, né, pré-conciliares. Mas mais difícil ainda foi depois da Conferência de Santo Domingo, né, em 1992. Né? Então, esse processo de caminhada conjunta, mais sinodal, né, foi muito difícil, né, até essa conferência. E essa conferência, né, deu-se em condições muito difíceis, desfavoráveis, e praticamente é um documento que não foi recebido, né, tem muito pouca transcendência. Né? O que a gente salva, né, de Santo Domingo? Salva a proposta de uma conversão pastoral da igreja, isso é Santo Domingo, número 30. Né? Isso, então, é um passo importante, né, que deu-se lá em Santo Domingo. Né? Mas, infelizmente, né, como foi um documento assim não recebido, também essa proposição ficou assim muito, né, escondida, engavetada. Né? Ela foi retomada com a Aparecida e depois com o Papa Francisco. A renovação, conversão eclesial da igreja, por exemplo, hoje em dia é uma questão assim forte, mas ela vem de Santo Domingo. Né? E é de Santo Domingo também a reafirmação da necessidade de um protagonismo dos leigos e leigas. Isso é Santo Domingo. E que também ficou assim muito a meio caminho, né? Esse protagonismo, né? Porque em pleno contexto assim, não é, de clericalismo, e que continua, né? Continua forte, mas o laicato, apesar, não é, das adversidades, ele tem caminhado, né? E dado passos importantes. Agora, não é diferente, não é? E uma grande surpresa foi a Conferência de Aparecida, né? Porque estamos aí, não é, no pontificado, né, de Bento XVI, não é? E se continua, né, praticamente aquela mesma perspectiva, né, de involução eclesial, de distanciamento do Vaticano II, desde 72, por ali, né, em que segmentos bastante assim fortes, né, na América Latina e também segmentos da Curia Romana, né, que prolongaram, né, esse inverno eclesial como ou noite escura, né, como Gonçalves Fals, esse teólogo espanhol, também classifica, né? E isso veio até Aparecida, e Aparecida realizou-se em condições também muito difíceis. Muito difíceis. A gente não pode esquecer, né, que os teólogos, por exemplo, não participaram praticamente de Aparecida, né? Não houve assim espaço, uma participação dos teólogos, né, da América Latina. Foi um trabalho muito clandestino, assim, né? Muito difícil a partir de fora. Né? Veja, a tenda dos mártires não pôde ser armada, né, dentro do perímetro da basílica. Teve que ir lá longe, na beira de uma estrada. Né? Impressionante. E a caminhada das sebes, por exemplo, que se fez desde Roseiras até Aparecida, saindo à meia-noite para coincidir com a missa das 8 na Basílica de Aparecida,
né, para participar, juntamente com os bispos que estavam aí em assembleia. O que aconteceu, né? O CELAM e outros segmentos aí mudaram o horário da missa dos bispos. As sebes chegaram, os bispos não estavam. Mas sabe que quem estava lá e celebrou a Eucaristia também? O cardeal Bergoglio. Não é interessante isso? Né? Nosso futuro Papa estava lá, contradizendo todo as autoridades, tanto da Cúria quanto do CELAM, né? Estava ele lá, né? Nessa missa. Né? Então, a Aparecida deu-se em condições muito difíceis também, sabe? Né? Apesar de ter havido um processo de preparação, de ter havido, né, um documento, né, mais ou menos bom de trabalho, né, porque o de consulta foi muito, né, muito ruim, né, praticamente uma perspectiva de nova cristandade. Então, aí, né, se entrou. Né? Eu vou ligar aqui a bateria que está dizendo aqui que está... Agora deu certo. Então, a Aparecida deu-se em condições muito difíceis, mas a gente podia dizer que o principal avanço de Aparecida foi ter evitado um retrocesso. Foi ter evitado um retrocesso. Ninguém esperava que, naquele momento, se pudesse dar um passo adiante. E realmente, Aparecida foi um passo adiante. Foi um passo adiante. Em que sentido Aparecida foi um passo adiante? É que Aparecida conseguiu reafirmar a renovação do Vaticano II e resgatar a tradição eclesial libertadora da Igreja na América Latina. E isso foi algo assim totalmente inesperado, porque a Assembleia conseguiu se afirmar, aí setores da Assembleia muito fortes, assim, e conseguiram reafirmar essa perspectiva e garantiram no documento esse resgate da renovação do Vaticano II. E quando nós vemos ali o pontificado de Francisco, ele não está fazendo mais do que isso, do que resgatar o concílio, e que é o que tinha feito Medellín, sabe? Que tinha feito Medellín. Medellín foi a recepção criativa do concílio na América Latina. E aqui, então, houve esse momento importante, inusitado, desta conferência. E no momento de evolução eclesial, esse momento de evolução eclesial ainda não foi superado, está superado a nível de pontificado, está superado também em termos dos documentos oficiais do Magistério Pontifício, graças a Deus. Mas vocês aí estão acompanhando como existem muitos segmentos de igreja hoje por aí, que vão numa linha muito distinta, Então, em 2019, quando a nova direção do CELAM assumiu, eles conversaram com o Papa Francisco, pedindo então uma nova conferência, Então, uma sexta conferência. São 14 anos já de Aparecida. E aí, então, o Papa Francisco sugeriu que não se realizasse uma sexta conferência episcopal, mas se realizasse uma primeira Assembleia Eclesial da Igreja da América Latina e no Caribe. Uma primeira Assembleia Eclesial. Qual é, vamos dizer assim, a inspiração do Papa em fazer uma Assembleia Eclesial e não uma conferência episcopal? De novo, aqui está a influência da Igreja da América Latina. A Igreja da América Latina. Esse novo organismo eclesial, que tem tudo para se reafirmar,
E, inclusive, a nível também nacional, se pode imaginar que as conferências de bispos, né, que vão continuar existindo, evidentemente, não é? Mas uma assembleia de bispos não pode ser uma assembleia da igreja no país, por exemplo, né? Sem a participação ali também real de outros segmentos que somente os bispos, né? Tanto que o Papa, né, Francisco, quando sugeriu, né, uma assembleia eclesial, ele disse, olha, vamos fazer uma assembleia, mas que não seja de uma elite de católicos, né? Então, ele praticamente chamou os bispos de uma elite, né? É um termo, assim, realmente forte, né? Mas uma assembleia que seja representativa de todo o povo de Deus. Onde é que o Papa Francisco se inspira do ponto de vista também, vamos dizer assim, do magistério? Ele mesmo, em 2017, publicou a Constituição Episcopalis Communio, que reformou, que repensou, reconfigurou o Sínodo dos Bispos. Com essa Constituição, o Sínodo dos Bispos já não é mais só de bispos. No Sínodo da Amazônia se aplicou essa Constituição, e metade da Assembleia do Sínodo dos Bispos para a Amazônia não era composta, na metade não era composta de bispos, né? Leigos e leigas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Muito interessante, né, ver, né, naquele espaço lá, assim, né, que historicamente totalmente clerical, hein? Tanto que no dia seguinte da abertura do sínodo, né, o Papa disse, olha, não precisa vir de batina, porque não combinava mesmo, sabe? Então, né, ninguém, nem um bispo mais de batina, sabe? É outro espírito, né? É outro espírito, né? Então, sentindo uma igreja muito mais próxima dos leigos, das leigas, das mulheres, né? Que estavam aí presentes, né? Então, uma assembleia que não é só de bispo, né? Não é mais só de bispo, né? O sínodo dos bispos. E depois também, os que estavam lá não vêm em próprio nome. Houve um grande processo de preparação, de escuta, que durou um ano. Então, nesse sínodo desembocou, né, toda uma série de proposições, né, que são fruto de um processo amplo de escuta. São 9 países, 120 igrejas locais, dioceses, né? E houve um trabalho belíssimo, né, de escuta do povo de Deus, né? E isso entrou lá, né? E entrou lá não assim simplesmente com um texto escrito, não, as pessoas que estavam lá falaram. Era muito interessante ouvir, não é, aquelas indígenas falando com propriedade, mulheres, olha, muito bem preparadas. Sem exagerar, assim, não é, o segmento, assim, da Amazônia que mais se destacou foi das mulheres. Mais do que os bispos. E foram as mais aplaudidas, não é? As mais aplaudidas, né? Então, isso é muito bonito, né? Um laicato das mulheres, né? Um grande preparo. E outra inovação também deste sínodo da Amazônia, né, que vai inspirar também aqui depois esse novo organismo, é que não é um sínodo que depois o que vale é só a exortação do Papa. Pela primeira vez, então, o documento final do sínodo, ele é também oficial. Em Querida Amazônia, o Papa diz, olha, aproveita a ocasião para dar oficialidade, ao documento final do sínodo. Então, o sínodo não é só o documento do Papa, né? O Papa diz, olha, eu não vou repetir o que disse o documento final, porque os que falaram lá conhecem melhor do que eu e estão mais atinados do que eu. Eu vou fazer eco daquilo que eu ouvi e senti, nesta Assembleia e nesse processo de escuta. Então, uma complementação, com a Assembleia também, E o novo sínodo dos bispos, que vai agora começar no mês de outubro próximo, ele vai ser ainda mais inovador, porque pela primeira vez vai se fazer um sínodo dos bispos descentralizado. Então vai ter um primeiro momento, que é um sínodo em todas as dioceses do mundo inteiro, que começa então em outubro, que vai até abril do ano seguinte.
todas as dioceses, e não só as dioceses, as paróquias, sabe? Ali estão convidados a participar também, não é? As congregações, as obras, não é? E as casas religiosas, as faculdades de teologia, as universidades católicas, não é? E também se propõe a escutar, não é? Estamos aí terminando o documento preparatório, né? nos finalmente, né? E se propõe a escutar não somente os católicos que estão aí participando das comunidades, mas também aqueles que saíram de nossas comunidades, de nossas igrejas, né? Descontentes, feridos, etc. e tal, né? Escutar, inclusive, aqueles que deixaram, né? A gente tem que escutar, né, e aprender e ouvir, né, para a gente poder ser uma igreja, não é? Diferente. Não é? Depois vai ter um momento continental, isso é muito importante também. Nós, na América Latina, já temos a experiência, vai ser, então, nós temos agora a Assembleia Eclesial, que é o 6º momento, vai ter, então, um 7º, não é? Momento, nesse Sínodo dos Bispos, mas outros continentes não estão tão acostumados com esse momento continental, mas que nada mais é também do que a prática da Igreja Antiga, da chamada pentarquia, né? Os patriarcados, né? O patriarcado de Jerusalém, de Alexandria, de Constantinopla e Roma, não é? E Jerusalém. Então, não é? Essas assembleias continentais resgatam essa sinodalidade que foi muito presente no primeiro milênio. No primeiro milênio da igreja, a igreja foi muito sinodal, em todos os sentidos, né? Em 1054, quando houve o cisma com a Igreja do Oriente, então os quatro patriarcados do Oriente se separaram, né, do patriarcado de Roma, Roma ficou sozinha. Então, nós tivemos aí um grande problema, evidentemente, na sinodalidade, e no segundo milênio, praticamente, já não vamos ter mais organismos, não é, assembleias sinodais, né? Vamos ter aí, em grande medida, né, um fortalecimento da cúria, um centralismo da cúria romana, né, e das dioceses, né? E os bispos, né, muito administradores, né, quase que assim, vamos dizer, né, sucursais, né, da cúria, né, as dioceses, né? Então, né, nós estamos num processo, né, de resgate da sinodalidade que reinou no primeiro milênio, e estamos aprimorando também na América Latina o nosso caminhar sinodal, porque nossas 5 conferências foram de bispos. Né? E agora você vai fazer uma assembleia não só de bispo, mas do povo de Deus. Isso faz lembrar no Brasil, né, que Dom Luciano Mendes de Almeida dava muito valor. Não é? Eu não acompanhei mais, eu fiquei fora do país também uns anos, mas a Assembleia do Povo de Deus, por exemplo, aqui no Brasil, né, não deixa de ser expressão, né, do desejo de um organismo representativo de todo o povo de Deus, né, para além simplesmente de uma assembleia episcopal, Assembleia do Povo de Deus. Não é? E certamente aí está em germe algo, né, que vai surgir a partir, né, dessas assembleias e desses sínodos, né, que nós vamos realizar aí. Então, vejam, Aparecida, né, nesse contexto, foi um passo importante. E aí, então, para esta Assembleia, além do novo perfil de Assembleia, né, que se quer, então, mobilizar todas as comunidades eclesiais, né, não sei em que medida isso vai se conseguir também, porque agora, tempo de pandemia, é difícil, né, é um momento muito delicado. Mas, quem sabe, para o sínodo, próximo sínodo, né, que começa em outubro, vai até depois abril, né, se tenha mais possibilidades, já com reuniões presenciais, né, de fazer um grande assim, momento, forte momento de mobilização, né, de todo o povo de Deus, sabe? Porque a gente precisa também dar testemunho de uma igreja, né, que ouve, acolhedora de todos, né, e disposta a escutar os diferentes e acolher as diferenças, uma igreja disposta também, né, a superar o clericalismo que é tão forte, não é? Porque nós temos em grande medida ainda, não é, uma igreja centralizada, né, no padre e na paróquia, né? A igreja ainda muito clerical, né, e massa, né? Então, como termos uma igreja, realmente rede de comunidades, né, em que, né, os sujeitos sejam as comunidades eclesiais, né? Então, esse passo que deu Aparecida, ele é muito significativo. Então, o Papa, além do novo perfil de assembleia, outra novidade, né, que ele pediu que não se redigisse um novo documento.
né, mas que se retomasse o documento de Aparecida. Porque, na realidade, né, o Francisco foi eleito em 2013, né? Então, Aparecida em 2007, não é? Então, ali uns 6 anos depois de Aparecida. Se não tivesse sido o Papa Francisco e a exortação Evangelii Gaudium, Aparecida já teria desaparecido. Já teria desaparecido. Eu me lembro no Brasil, né, eu fui da equipe que ajudou a redigir as diretrizes, logo depois da Aparecida, não foi possível incluir as diretrizes nas diretrizes da Aparecida. E depois, nas seguintes, então, né, que se incluiu a Aparecida, ainda numa leitura assim, bastante culturalista, bastante, não assumindo a Aparecida em sua proposta, realmente de fundo, que é muito, né, ousada, né, retomar o Vaticano II e a caminhada da Igreja da América Latina. Né? E foi isso que fez, não é, o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. Né? Quando ele publicou essa exortação, então, o Celan, né, no encontro com ele, agradeceu, né, essa exortação tão bonita. Aí o Papa Francisco respondeu, Evangelii Gaudium é uma cópia mal feita que eu fiz de Aparecida. Né? Então, dizendo aos bispos, né, despertem, assumam Aparecida. Agora acham tudo bonito em Evangelii Gaudium, mas isso é Aparecida, que não havia sido assumido. Não havia sido assumido Aparecida. Pouquíssimo. Muito pouco. Não é? E a gente entende, né, por que não se assumiu a Aparecida, né? Porque que hoje em dia ainda é difícil, né, assumir o Vaticano II, né, e a Aparecida, porque nós vivemos um momento ainda, né, muito marcado, né, por vários segmentos da Igreja de involução eclesial, de distanciamento do Concílio Vaticano II. Né? A renovação do Vaticano II e da tradição eclesial libertadora da Igreja da América Latina, não é? Encontra muitas barreiras para se levar adiante essa perspectiva. Por exemplo, né, a categoria nova evangelização, isso é de Medellín. Medellín, né, que olha para levar adiante a renovação do concílio, é preciso uma nova evangelização. Essa categoria, depois, não é, Paulo VI retomou em Evangelho Nunciandi, nesse documento de 75, né? O Papa retoma nova evangelização, né, para levar adiante a renovação do concílio. Mas depois, essa categoria nova evangelização, ela passa a ser usada, sobretudo a partir de João Paulo II, do ano 83, no discurso no Haiti, não na perspectiva, né, de levar adiante a renovação do concílio, mas uma nova evangelização na perspectiva da nova cristandade, que é o quê? É sair para fora, né, para trazer gente para dentro da igreja. E, sobretudo, fazer uma missão centrípeta, né? Uma missão que é buscar os católicos afastados. Isso é nova cristandade. E é interessante que o Papa Francisco não usa mais nova evangelização, e nós também, né? Porque é uma categoria muito importante, mas como vai recuperar uma coisa que já está totalmente desgastada, né, defasada? Não tem jeito mais de recuperar. Então, o Papa substitui nova evangelização, muito feliz, né, por igreja em saída. É isso. Não é uma igreja, né, que sai de uma missão centrípeta, sair para fora para trazer gente para dentro da igreja. Não. É uma igreja em saída. E não só também igreja em saída, não importa para onde. Não, essa saída tem direção. É uma igreja em saída para as periferias. Para as periferias. Não é? Periferias existenciais, periferias geográficas. O centro da igreja é a periferia. Não é? É na medida em que a igreja se coloca, né, na periferia, que ela é uma igreja inclusiva de todos, uma igreja de todos, como disse João 23, né? Uma igreja dos pobres e para os pobres, que seja uma igreja de todos. Como é que vai ser de todos se ela não inclui os pobres? Saída para a periferia. E na periferia, quem é que a gente vai encontrar? Não é? Quem é que a gente vai encontrar? Claro, aí estão os excluídos, os descartados e tal, né? Mas a gente vai encontrar os diferentes. Lá está a fronteira. Na fronteira estão os diferentes. E aí diz o Papa Francisco,
ir para as periferias, ir para as fronteiras, mas sem a tentação de domesticar as fronteiras. Que a gente pode também ir para a periferia, ir para a fronteira, encontra com o diferente, traz ele para o centro e depois domestica, né? E faz ele igual a gente. E a gente continua igual. Não é no sentido de a gente também abrir-se aos diferentes, acolher os diferentes e se enriquecer com as diferenças. E acolher as diferenças. Naquela perspectiva que o Helder Camus dizia, né? Se discordas de mim, me enriqueces, né? Acolher sempre as diferenças, isso enriquece, né? Então, é uma outra perspectiva de igreja, mas vocês estão vendo aí, não é, de que essa igreja que sai para fora, né? Essa igreja em saída, essa igreja para as periferias, né? Levar adiante a renovação do Vaticano II, da igreja na América Latina, isso não é tão simples. Isso, inclusive, dá medo, né? Dá medo. E muitos têm medo, e tiveram medo. Desde 1968, muitos daqueles que haviam feito o Concílio Vaticano II, como Ratzinger, que era um teólogo de vanguarda, juntamente com Delubac, o Balthasar, por exemplo, não esteve no concílio, mas era um teólogo meio aberto, né? Eles levaram um susto àquele movimento dos jovens de 68, né? E disseram, olha, nós, como igreja, fomos ingênuos em acolher a modernidade, esse mundo moderno. E se retiraram. E se retiraram. E começaram um processo de involução eclesial. Não são poucos hoje, os que têm medo desse mundo que está aí. Porque ele tira nossas velhas seguranças. E nos leva a caminhar, no fundo, criando o novo, dando novas respostas, novas perguntas que aí estão. E a gente tem dificuldade de caminhar sem referenciais seguros. E muitos não conseguem. Aí querem segurança. E se agarram às seguranças. E nesse tempo de travessia, nesse tempo de profundas mudanças e transformações, segurança, só existe duas, e falsas seguranças. Uma falsa segurança, e dar segurança, é colocar segurança nas normas, nas regras, na doutrina. Fundamentalismo. E hoje existem muitos segmentos fundamentalistas, hein? Também no catolicismo, também no islamismo, também no judaísmo. Existe fundamentalismo também, não só nas religiões, existe fundamentalismo também na política, também na economia, também na cultura. São esses segmentos que não têm coragem, sabe, de caminhar, como dizia Karl Rahner, a única garantia de futuro é a tessitura do risco. E nós somos professantes de uma fé pascal. Nós somos seguidores de um Jesus peregrino, pobre peregrino. Mas a dificuldade, de caminhar nessa insegurança. E outra falsa segurança também, que muitos se apegam e dá segurança, é o emocionalismo. Como tudo o que é referencial, ele se desmancha no ar, o que fica? Fica o corpo. Então, a única referência para muita gente é o corpo. Então, se deixa levar pelas sensações, pelas emoções, porque o corpo não mente. Como que o corpo não mente? Pode se enganar também. As emoções podem se enganar, se são desprovidas também de uma certa racionalidade. Então, o emocionalismo, aí estão os pentecostalismos. O pentecostalismo evangélico, o pentecostalismo católico, que é permeado de fanatismo, de providencialismo, uma redução da utopia no presente. Então, a Aparecida denunciou essa evolução eclesial, denunciou isso. Diz a Aparecida, esse texto que é tão iluminador para nós, diz a Aparecida, olha, tem nos faltado coragem, persistência e docilidade à graça para levar adiante a renovação iniciada pelo Vaticano II e impulsionada pelas anteriores conferências gerais. Faltou coragem, persistência e docilidade à graça.
e para assegurar o rosto latino-americano e caribenho de nossa igreja. Isso que está escrito aqui no número 100H, nós devemos muito a Dom Geraldo Lírio, ele que coordenou essa parte em Aparecida, não é? E ele acolheu essas sugestões, defendeu, né? Aí está. Né? Então, a Aparecida dizendo, olha, faltou coragem, persistência. E a prova desaparecida de que nós estamos nos distanciando do Vaticano II são tentativas de voltar, desaparecido, número 100B, de voltar a uma eclesiologia pré-conciliar. E aí estão, hein, segmentos que professam uma eclesiologia pré-conciliar, aquele modelo de igreja pré-conciliar, inclusive fanáticos pela missa tridentina, os paramentos aí que vocês conhecem, né? Aqueles antigos, o incenso, etc. E diz ainda Aparecida, então, voltar a uma eclesiologia pré-conciliar e também a espiritualidades pré-conciliares, espiritualidades não encarnadas, alienantes, espiritualidades devocionistas, espiritualidades milagreiras. Hoje em dia, você pode ver por aí, não é? Sobretudo os padres mais jovens, cada um deles, o sonho do consumo deles é ter um santuário para ter a sua novena. A sua novena. Então, em lugar de multiplicar as pequenas comunidades, está aumentando o tamanho dos templos. E, às vezes, construindo templos, que quando eles morrerem, quem é que vai encher aqueles templos lá? Que futuro tem isso, em termos de igreja? E o documento Aparecida ainda cita, a prova de que nós estamos indo para trás, é a volta do clericalismo. E como tem voltado forte, gente, hein? E, sobretudo, nos segmentos do clero mais jovem, Existem padres nobres muito abertos, assim, e que assumem o Vaticano II, mas são poucos, hein? A grande maioria, olha, não está fácil. E se fosse ainda só padres clericalistas, mas aí também existem muitos leigos clericalizados também, Claro, imitam a nós, que formam um grupinho ali, sabe? E praticamente não promovem a participação e não ajudam muito na participação da comunidade. Então, a Aparecida rompeu com uma igreja autorreferencial. E é isso que essa Assembleia Eclesial quer despertar novamente em nossas comunidades eclesiais. Superar uma igreja autorreferencial voltada sobre si mesma, para o intra eclesial, para dentro. Veja esse slogan, tenho orgulho de ser católico. Veja que propaganda contra o ecumenismo, contra o diálogo interreligioso, contra o diálogo com os diferentes. Claro que a gente preza de ser católico, mas nós somos uma igreja una e dividida. E, então, sermos ecumênicos, isso é ser católico. E nós, porque somos cristãos, não temos a única religião verdadeira, no sentido assim, de que as demais não têm nada. Não tem revelação, isso é um caminho também de salvação. Não tem a plenitude, mas tem raio daquela mesma luz que brilhou em plenitude em Jesus. Então, o diálogo interreligioso e com as pessoas de boa vontade. Então, uma igreja aberta, é isso que a Aparecida quer despertar em nós. Então, uma igreja é composta de discípulos missionários, membros de comunidades missionárias. Então, comunidades em estado permanente de missão. Isso é Aparecida. Comunidades em estado permanente de missão. E essa missão que no fundo, fazer presença nas periferias. E para fazer o que lá? Aí o Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, de 1976, também dá assim, uma definição que eu acho paradigmática. Porque o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar o querigma. Se fosse só isso, é muito fácil, É mais que isso, evangelizar. Dizer evangelizar é tornar presente o reino de Deus no mundo. Isso é evangelizar. O reino de vida, como fala Aparecida. Esse reino de vida, que no centro da missão está a vida, a ser defendida, ser cuidada, ser promovida.
a vida do ser humano, de todas as pessoas, e seus ecossistemas, incluída também a criação, né? Esse é o grande ideal, né, cristão. Então, o Francisco vai dizer que evangelizar, né, no fundo, é humanizar. Humanizar no sentido, né, da plenitude do humano. Né? Isso que é o evangelho, a plenitude do humano. Quanto mais humano, mais divino. E quanto mais divino, mais humano. A encarnação de Jesus. Né? Aí está, né, vamos dizer assim, não é? O grande desafio para a nossa fé. Então, a retomar a Aparecida nesse tempo, né? Nesse tempo, retomar a Aparecida, nesse processo de escuta. É importante que nós, né, nesse processo de escuta, também revivemos um pouco, né, para as comunidades, né, essa igreja de Aparecida, né? Porque isso precisa ser retomado e precisa ser reimpulsado, porque isso é retomar o Concílio Vaticano II. E terminaria aqui, simplesmente acenando, né, para a gente assim resumir, né, resumir em grandes linhas, qual é a proposta de Aparecida, né? Então, basicamente, Aparecida coloca, não é, para nós como igreja, um ponto de partida. Um ponto de partida. Qual é o ponto de partida da evangelização? Qual é o ponto de partida, né, para a gente ser igreja? Qual é o ponto de partida para a nossa vivência da fé? Não é? A Aparecida coloca, né, como ponto de partida, não é? A vida, não é? A grande proposta de Aparecida diz assim, olha, o ponto de partida é uma realidade que nos interpela, pois contradiz a proposta cristã de um reino de vida, que são os milhões e milhões de excluídos, abandonados e descartados, não é? O reino de vida que Cristo veio trazer é incompatível com essas situações desumanas. E vejo como o Papa Francisco tem sido muito incisivo nisso, né? Colocar a centralidade, né, dos pobres, a igreja na periferia, uma igreja que se descentra de si mesma, uma igreja que seja samaritana, uma igreja que seja também, não é, compassiva, que se deixe se contagiar pela revolução da ternura, uma igreja acolhedora de todos, não é? E sobretudo daqueles que não encontram acolhida. Então, esse é o ponto de partida. Não é? E qual é o ponto de chegada, né, que coloca a Aparecida para a ação evangelizadora? A vida em plenitude para nossos povos. Veja, esse é o ponto de chegada, né? Porque a Aparecida tinha como lema, né? Eu vim para que todos tenham vida, João 10:10, né? Então, a questão da vida. Isso é central no Evangelho. Então, o ponto de chegada é essa vida em plenitude para nossos povos, né? E como é que essa vida em plenitude para nossos povos vai ser possível? Né? Através de uma evangelização integral. Então, não uma evangelização pela metade, né? Anunciar o querigma. Não, uma evangelização que abarca a pessoa inteira e todas as pessoas e a obra da criação. Né? Diz a Aparecida, olha, Deus em Cristo não redime só a pessoa individual, mas as relações sociais entre os seres humanos. Deus nos quis salvar em comunidade, como povo. Então, não é o ponto de chegada, é para toda a humanidade. Aí está a Fratelli Tutti, hein? Esse documento assim, né, muito instigante do Papa Francisco para pensar, né, nossa vida pós-pandemia, né? Que ele coloca como grande horizonte, né, para a nossa caminhada eclesial, uma fraternidade universal. A fraternidade universal. Esse é o grande desejo de Deus. A Eucaristia, ela é, no fundo, o sacramento, esse grande banquete que o Pai quer celebrar com toda a humanidade. E esse banquete tem que ser construído a partir, evidentemente, desta vida, né? A partir da história. Né? E qual é a exigência para a gente caminhar do ponto de partida para o ponto de chegada? Não é? Então, a Aparecida coloca como exigência uma igreja em estado permanente de missão. Aí desaparecida aí no número 362. Olha, para isso precisa desinstalar-se do comodismo, do estancamento e tibieza em que nos encontramos. Do comodismo, estancamento e tibieza. Uma igreja em estado permanente de missão. Não é? Porque nos encontramos, desaparecida à margem, não é? Do sofrimento dos pobres do continente. E cada comunidade, diz o texto, né, tem que ser um centro irradiador de vida.
cada comunidade eclesial, o centro gladiador de vida. Né? E qual é a implicação para que a gente tenha uma igreja em estado permanente de missão? Aí a implicação, a Aparecida resgata a Santo Domingo, a conversão pastoral. Vai dizer, então, não é, a Aparecida, olha, para que a gente esteja, não é, como igreja em estado permanente de missão, é preciso uma conversão pastoral, passar de uma igreja, não é, de uma pastoral de conservação, centrada no padre e na paróquia, no sacramento, simplesmente, na recepção dos sacramentos, para uma pastoral decididamente missionária. E aí, Aparecida, retomando Santo Domingos, é a conversão pastoral da igreja, é conversão no âmbito da consciência. Então, assumir, não é, a consciência eclesial do Vaticano II, que é a eclesiologia do Vaticano II. Conversão pastoral no âmbito das ações. Então, mudar, não é, o que nós estamos fazendo, em que medida o que nós fazemos é realmente uma evangelização integral, em que medida, né, o que nós fazemos redunda em vida e mais vida para todos, não é? Aí está, por exemplo, não é, nos últimos tempos, o encolhimento da pastoral social, por exemplo, não é? O distanciamento, né, das periferias e do mundo dos pobres, hein? A mudança das ações. Depois diz também, né, o documento, olha, a conversão pastoral no âmbito das relações de igualdade e autoridade. Superar, não é, os autoritarismos, os clericalismos, os verticalismos, não é? Para que haja realmente uma igreja em que todos sejam sujeitos, para que haja corresponsabilidade, para que haja o protagonismo do laicato, né? E a Aparecida vai dizer o protagonismo das mulheres. Porque na prática já praticamente é, né? Na igreja, hein? Né? As mulheres que puxam. Não é? E, finalmente, diz Aparecida, não é? Conversão no âmbito também das estruturas. Porque se nós não mudarmos as estruturas, como é que a gente vai ter, né, uma igreja diferente? Vinho novo, odres novos. Então, nós temos uma paróquia que ainda é praticamente aquele mesmo modelo medieval. Nós temos muitas estruturas verticalistas, autoritárias, né? Uma igreja que seja regida, né, por organismos de comunhão e participação, como são as assembleias, os conselhos, as comissões, as equipes, organismos de comunhão, né? E estruturas flexíveis, né? Porque quando muda a ação, tem que mudar também as estruturas para que seja um suporte à ação que a gente vai realizando, né? E termina, então, aqui o documento dizendo, olha, não é, qual é o itinerário, né, para caminhar do ponto de partida ao ponto de chegada, né, como igreja em estado permanente de missão e com essa conversão pastoral. Qual é o itinerário? 4 etapas. Aí cita, então, Aparecida. A primeira etapa, encontro pessoal com Jesus Cristo, não é uma conversão, uma experiência de conversão. Porque nós temos cristãos, às vezes, não convertidos, que não tiveram uma experiência pessoal de encontro, né? Porque são, no fundo, comunidades massivas, né? Então, propiciar, não é? Encontro pessoal, né? E segunda etapa, não é? Vivência comunitária. Porque quem se encontra com Jesus Cristo vai ao encontro daqueles que creem. Então, vai se inserir na comunidade eclesial, não é? Então, comunidades que sejam, de fato, fraternas, acolhedoras. E aí, para isso, tem que ser comunidade pequena, né? Senão fica massa, aí não tem comunidade, não é? Então, vivência comunitária. Terceira etapa, não é? Desaparecida, formação bíblico-pastoral, né? Vocês ainda nomeavam ainda há pouco, né? A importância da formação. Mas, se quiser transformação, dizia, né, o Valdir aí, né? Tem que ter formação, né? Então, a importância da formação. Agora, não é qualquer tipo de formação, não importa também em que momento. Vai dizer Aparecida, formação na ação. Formação na caminhada. Né? Porque aí vem a boa formação, que é uma capacitação, né, para a gente poder continuar caminhando e respondendo aos desafios, né? E a última etapa, o compromisso missionário de toda a comunidade. Né? De toda a comunidade, né? Então, isto, não é a proposta de Aparecida,
que o Papa Francisco retoma, né, basicamente na Evangelii Gaudium. E um pouco mais, né, porque Aparecida, depois de Aparecida, ela passou por um processo de revisão e de censura, né, o documento, vocês sabem, né? Houve 240 mudanças no documento. Impressionante. Não é? Agora, o mais inusitado é que aquilo que os censores tiraram do documento de Aparecida, o Papa Francisco se encarregou de trazer de volta, né? Está lá dentro da Evangelii Gaudium. Então, por isso que a gente pode dizer que a Evangelii Gaudium é Aparecida, sim, mas avança em relação ao documento oficial. O Evangelii Gaudium tem muito a ver com o documento original. Que o Papa Francisco Bergoglio estava lá, né? Ele que coordenou a equipe de redação, né? Os censores não podiam imaginar, né, que o documento que estavam censurando depois, né, aquele que havia coordenado a redação seria Papa, né, e traria de volta o que eles haviam corrigido. E, em grande medida, foi segmentos da Curia Romana, com bispos também da América Latina. A gente sabe, né, quem são, né, esses que agiram nessa perspectiva, né? Então, gente, vamos deixar um tempo para a gente conversar um pouco entre nós também, né? Mas, então, nós vivemos um momento agora, eu acho, muito privilegiado, né? De a gente poder, né, mobilizar nossas comunidades para uma assembleia que não é de bispos, sabe? Uma assembleia eclesial. Então, temos aí um amplo processo de escuta. Para esse processo de escuta, existe aí um documento para o caminho, que depois, né, o João Luiz aí vai falar um pouquinho também, né? Então, esse documento retoma mais ou menos assim, não é? Aparecida, mas, sobretudo, ele motiva a gente ler a realidade, sabe? A gente não perder de vista o real da realidade, a gente escutar as pessoas, a gente sentir como é que está a nossa situação, né? E passar isso adiante. Porque no Sino da Amazônia, sabe, uma coisa interessante, que essa escuta que se fez, ela desembocou lá na aula sinodal, e isso está aí nos textos, sabe, isso foi acolhido. Então, tem grande chance também, o que nós escutarmos agora, tem grande chance disso não ser filtrado, disso ter consequência, porque antes não era assim. Eu já avisava, olha, vamos fazer um processo de escuta, mas isso não vai entrar, não é, na Assembleia. Agora não. O que se vai se escutar é para valer. Tanto é para valer, por exemplo, que agora, depois do Sino da Amazônia, por exemplo, o Sino da Amazônia são 170 propostas, que é bastante, né? Então, a Conferência Eclesial da Amazônia, vejo que não é episcopal eclesial, que Dom Cláudio Umes coordena, né? Então, estamos aí num processo de elaborar um plano, né, para dar resposta, né, a essas 170 propostas, né? E estão trabalhando aí 21 comissões, né, de trabalho. E, então, por exemplo, né, para dizer algo assim, ordenação de padres casados, não é que morreu, não. Está sendo trabalhado. Né? O diaconato para as mulheres está sendo trabalhado. Novos ministérios para os leigos, né? Se pediu lá no Sino, olha, o Ministério do Leitorato, do Acolitato, né, para as mulheres, já está, o Papa já abriu, né? Mandou mudar o direito canônico, né? Ministério de Catequista, já está. Já houve aí também aí uma, né? Se pediu o Ministério de Dirigente de Comunidade, né? E outros ministérios, né? Então, isso está sendo trabalhado, isso está indo adiante, não é? E eu faço parte de uma comissão que estamos trabalhando, por exemplo, um rito amazônico. Então, são coisas ousadas, assim, né? Então, para dizer que nós vivemos um momento eclesial que a gente precisa aproveitar, porque há muita possibilidade, né, e probabilidade de que aquilo que a gente proponha, isso tenha uma continuidade. Tenha uma continuidade. Não é? Então, aí está um desafio. O tempo de pandemia, né, nos complica, mas por meios virtuais também, né, dá para a gente se reunir e se escutar, né, e fazer essas proposições até o final do mês de agosto, né? Temos esses 2 meses ali para esse tempo. Eu não sei se, eu acho que podemos ficar por aí,
depois a gente conversar um pouco, porque não é também só perguntar, sabe? Era bom que vocês aí intervissem, falassem, complementassem, dissessem outras coisas também, não é? Que a gente pudesse, assim, se ouvir, sabe? Gostaria muito. E temos um tempinho, eu acho que até pelas 9, temos 15 minutos por aí, né, Roberto, né? Por aí, um pouco mais, para a gente, porque depois o João Luiz vai puxar uma meia hora, né, para apresentar um pouco aí a parte também metodológica, técnica, né, da consulta. Sim, a gente pode abrir uma meia hora aqui e aí abrir para o João, pode ser? Tá? Quem quiser colocar, falar alguma coisa, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade. E, se quiser, pode ser por levantar a mão aqui, levanta aqui no Reações, que tem embaixo, tá? É possível levantar a mão também, a gente coloca na ordem aí, tenta... Ela me ajuda aí também? Só não falem todos de uma vez só, tá, gente? Por favor, um por vez. Tá? Bom, não vou perder a chance, né, já que estamos aí no silêncio. Não, só, talvez, para agradecer, eu acho que a fala do Agenor é brilhante, porque eu ouvi umas 2, 3 falas sobre a Assembleia, mas ele não faz uma contextualização, e importantíssimo. Eu já consigo olhar a Assembleia com outro olhar, e, inclusive, da necessidade urgente e emergente de fazer com que os nossos grupos, né, do laicato, em suas diversas instâncias, possam participar de forma mais direta, né, para que esses anseios, de fato, possam ter essa voz popular, né? Não que a gente queira um Deus democrático que vai por quem vota mais ou vota menos, mas não, porque a gente acredita que, como dito aqui, né, o centro da igreja é a periferia dos povos, né? Então, a gente acredita que esses povos precisam ter voz e talvez é um espaço para a gente poder fazer valer. Obrigado, achei excelente, que bom que está gravado, vamos depois encaminhar isso aqui para o laicato aqui na Arquidiocese, porque é brilhante, eu acho que nos abre os olhos. Parabéns, muito obrigado, Padre. João Luiz e depois o Edson. Bom, nem precisa dizer que foi brilhante, né? Como eu também fui aluno em algumas ocasiões, escutei o Padre Agenor e conheço a capacidade, mas confesso que não me lembro de uma explicação assim de forma tão rápida e tão profunda do nosso contexto, do contexto da Igreja na América Latina e todas essas relações. Inclusive essa de Aparecida e Evangelii Gaudium, que acho que é um dado importante, é só quem está mesmo muito dentro dos processos para poder informar a gente. A gente fica, né, às vezes, só na superfície desse material. Então, acho que isso foi muito, muito importante para a gente justamente recuperar. Eu também confesso que não sabia que tinha sido... Eu sei que o Papa tinha aberto o sínodo, mas eu não sabia que ele tinha, de certa forma, solicitado, induzido essa mudança. E acho isso muito significativo. Uma pergunta que talvez fique: a Assembleia, ela se propõe, ela faz um documento de caminho, uma série de proposições sobre a realidade, de alguma forma pede para que os grupos, os cristãos reajam a esse material, né? Dizendo assim, agora olhando para frente, o que a gente tem para ver. Talvez uma pergunta é assim: como a gente deve ver o documento, esse documento do caminho,
nessa relação Aparecida, Documento do Caminho e Assembleia. Como o senhor vê essa relação? Obrigado, João Luiz. Um prazer se rever, né? E já tivemos a oportunidade também de trabalhar juntos em alguns momentos aí também, né? Do Grupo Marista, aí, né? E sempre é muito bom. Então, vejam, esse documento para o caminho, né? Uma das coisas, por exemplo, interessantes, né? Já começa por ali, é que ele também respeita e reafirma e assume o método Veja o Cara Agir, por exemplo, que também, nesse contexto de evolução eclesial, foi um método que foi muito combatido. Porque tem que partir de Jesus Cristo. Como se quando se parte do ver, Jesus Cristo não esteja. Como se Jesus Cristo não ajudasse a ver. Não é? Inclusive, lá em Aparecida, os censores colocaram ver, eu não sei se com os olhos do Pai, depois julgar com as luzes de Jesus e agir com o Espírito, né? Então, dividiram até a Trindade, sabe? Até a Trindade, né? Não entenderam nada de método Ver, Julgar, Agir, né? Eu até me empolguei, sabe, com esse negócio de retomar o método Ver, Julgar, Agir, e eu terminei essa semana um livro sobre o método Ver, Julgar, Agir, sabe? E eu acho que é uma herança assim importante, né, que vem desde lá da ação católica dos anos final dos anos 20 ainda, né, com Kardec, né, que fundou a JOC, né? Depois um método que se exercitou muito, né, até os anos 60, né, com a ação católica, e depois passou, né, para Gaudete de Spes, Medellín, a teologia latino-americana, depois também, né, no planejamento pastoral e nossas assembleias eclesiais, né? É quase que um hábito, né, que nós temos aqui na América Latina de trabalhar, né, nessa perspectiva, que no fundo é a racionalidade moderna, né? Então a gente partir do real, partir da realidade, né, pés no chão, né? Não perder de vista o real da realidade, né? Isso é importante. Não existe, não é, fidelidade ao evangelho se não existir fidelidade à realidade. E o ponto de partida, como desaparecido, né, é a situação, é a realidade de nosso povo, né? Então, isso é muito importante, eu acho, né? A gente resgatar isso, sabe? O documento, ele coloca isso, ele coloca, vamos ver, né? A vida de nossos povos na América Latina, né? É o título da primeira parte do documento para o caminho, né? E nessa primeira parte, então, ele nomeia aqui, por exemplo, né, aspectos da realidade que nos desafiam. Então, a realidade sociocultural, né? Então, aqui nomeia a pandemia, o modelo econômico e social, a exclusão crescente, escutar o grito da terra, a violência, a educação, os imigrantes, os povos indígenas e afrodescendentes, a globalização e a democratização da comunicação social, muita informação, pouco conhecimento, fragmentado, etc., e a necessidade de uma visão integradora. E, na realidade eclesial, então ele coloca o secularismo, o crescimento dos pentecostais, a pastoral urbana, a juventude, as mulheres, o abuso sexual na igreja, o clericalismo e uma igreja itinerante e sinodal. Então, aqui não faz assim um certo mapeamento, né, das realidades assim mais desafiantes hoje. Mas cada comunidade, né, vocês veem lá depois pelo questionário que está lá, né, ele é bastante aberto, né, a gente pode trazer a vida, né? Então, o importante, não é a gente não perder de vista o real da realidade, porque a tendência hoje em dia, não é virtualizar tudo, né? E a gente não pode perder de vista o real, não pode perder de vista o real. Né? O Milton Schwantz falava, né, voltar a sentir o cheiro da estrebaria, né? Então, essa proximidade da realidade, não é? Isso é importante. Aí, o segundo momento do documento é iluminar, né? Então, ler os sinais dos tempos e colocar-se a serviço da vida. Veja, um título muito sugestivo, né? Ler os sinais dos tempos, né? Isso é Vaticano II. Né? E existem sempre novos sinais dos tempos, né? Que o Espírito aí, né, interpela-nos, né? Pelos acontecimentos, pela história. Então, ler os sinais dos tempos, né? E colocar-se a serviço da vida.
Vejo que não é uma coisa igrejeira para dentro, simplesmente, né? A missão centrípeta, né? Trazer gente para dentro da igreja, né? Não, é levar a igreja para fora. A igreja é serviço, em diálogo, né? Com o mundo que está aí, não é? E aqui, então, nomeia lá no Iluminar, né? Crescer no segmento de Jesus, a missão como movimento em saída, e a evangelização, não é? Que esteja ligada à promoção humana e a uma libertação autêntica. Então, veja que coloca bem aqui, não é? Em que consiste, no fundo, o segmento de Jesus, né? É continuar a obra dele, né? O Cristo, então, aí em movimento, de saída, né? E que está aí, então, defendendo, protegendo, né? E promovendo a vida, né? E no agir, né? Que é a terceira parte do movimento, do documento, né? Para o caminho. Então, coloca ali conversão pessoal, comunitária e social. Então, retomando também aqui a Aparecida, né? Então, percorrer novos caminhos. Aqui coloca, então, uma ecologia integral, uma economia solidária, uma cultura de paz, as contribuições e o risco das novas tecnologias, uma maior interculturalidade e enculturação, velar pela democracia e uma renovação eclesial. Então, dá boas pistas também, né? Por onde que a gente, né, poderia caminhar, né? Então, é um documento simples, né? Com uma linguagem assim, muito acessível, mas que não quer, né, marcar a pauta, né? Ele quer suscitar, né, esse revisitar, né, de Aparecida, mas, sobretudo, que nós nos debrucemos sobre nossa realidade, o ver, né, e depois o eliminar, e depois, né, pensar também nosso agir, né? Então, um método, né, que nos leva a partir da ação e voltar à ação, né? Não ficar lá no Monte Tabor, simplesmente, né? Tem que descer para a planície, ali é a nossa missão, né? Então, nesse sentido, o documento, né, propõe itinerário. Depois o João Luiz aí vai mostrar a parte metodológica, né? Tem aí, então, o questionário e tal, e todo instrumental, para promover, né, esse diálogo, esse debate, né, esse discernimento e essa escuta, né, para que a gente possa realmente crer que a nossa participação pode fazer a diferença. Eu diria que em outros tempos era mais difícil, agora temos uma boa possibilidade, sabe? Não é? Nós sempre tivemos, não é, uma Cúria Romana que sempre puxava para trás. Sempre puxava para trás, sempre era uma barreira. Agora o papo está puxando para frente. Né? E os próprios bispos abriram desperto muito, sabe? Já estamos aí com 8 anos de novo pontificado, tem muito bispo aí, parece que está dormindo, não se mexe. Né? Nós que estivemos aí sempre, né? Com dificuldade, né? Porque o Dom Helder Câmara dizia, o carro da igreja, né? Ele tem que ter um freio, tem que ter, né? Mas tem que ter um acelerador também, né? Nós tivemos aí 2 pontificados que o carro da igreja tinha 2 freios, não tinha acelerador, era 2 freios, sabe? E um tinha um freio e marcha ré só também, né? Para trás ainda. Gente, agora nós temos um Papa que praticamente tem 2 aceleradores, gente. Então a gente tem que avançar. A gente não pode perder tempo, ele não vai durar muito. Né? E sabe Deus o que vai vir depois, hein? Né? Será que nós estamos vivendo uma primavera na igreja ou é um veranico de maio, né? Aquele veranico assim que dura um pouquinho depois, né? Ele está fazendo reforma, né? E está mudando as leis, os documentos, vai mudar. Agora, por exemplo, né? Eu estou aí na comissão que vai preparar o próximo sínodo, e entre os 22 teólogos nós somos ali, né? Então, aí tem 4 subcomissões, 4 comissões que nós formamos, e uma delas é para pensar a reforma do direito canônico, sabe? Interessante, porque ele sabe, se não mudar a lei, a norma, a regra, né? Se não mudar a estrutura, pode ir para trás, hein? Vem um outro papo e muda tudo de novo. Não, tem que assegurar, né, os passos que se dão. Então, nós temos um momento muito propício, sabe? Da gente poder, assim, crer e avançar, né? Crer e avançar. É uma possibilidade que nós temos. Edson. Boa noite a todos.
Eu faço eco ao que o Clodoaldo e o João falaram sobre a sua palavra, que trouxe para nós. Realmente, eu não sei como é que consegue ser tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Isso é espetacular. Por outro lado, eu também gostaria de deixar registrado aqui a minha inquietação em relação... Hoje nós estamos vendo uma sociedade polarizada politicamente falando. Aí olha para a igreja, a mesma coisa. Também é polarizado. Hoje parece que se divide, pelo menos aqui na minha realidade, os que são favoráveis ao Papa Francisco e aqueles que são contra o Chiquinho. E está difícil esse diálogo. Então, não é uma pergunta, é uma constatação. Eu realmente me sinto limitado de como ajudar a aproximar essas coisas e deixar de existir essa polarização. Qualquer pessoa, por exemplo, há poucos dias eu trabalho com 5 grupos dentro dessa fase de escuta. E num dos grupos alguém disse assim, mas esse texto que veio para a gente estudar com todas essas dificuldades que a América está enfrentando, segundo o texto, é uma pauta esquerdista. E onde é que vão parar com isso? Aí, então, se levou a noite inteira para tentar desmistificar essa ideia de que, ou para ser alguém que seja protagonista, ou tem que ser de esquerda, ou tem que ser de direita, e um não aceita o outro. É uma polarização total. Então, é apenas uma constatação digamos assim, para mim mesmo, ou para quem está ouvindo, de como fazer para aproximar essas coisas que parece que está cada vez pior. Pelo menos aqui na realidade que eu vivo. Mas realmente é geral, sabe? Essa polarização, né? Ela é bastante generalizada, né? E aí existem as confrontações, existem os embates, né? Agora, a primeira reação da gente é a gente deletar, né? Como às vezes faz aí, né, no Facebook, nas redes, né? O cara dá outra tendência, eu deleto e pronto, né? Mas, isso não resolve, sabe? Nada. Pelo contrário. Né? Agora, se a gente também for brigar, entrar também no mesmo nível assim, da argumentação, a gente também não vai avançar. Né? Talvez 2 atitudes. Uma é aquela que o Papa Francisco disse, olha, eles fazem o trabalho dele, eu faço o meu. Eu não vou perder a paz. Primeiro, não perder a paz, sabe? A gente continuar, a gente não vai desanimar, apesar disso, a gente fazer o trabalho da gente. Agora, o que pode contribuir para poder desinflar um pouco essa polarização e poder, quem sabe, romper com essa polarização, eu estava lendo outro dia, eu acho que isso é real. Dizer que a única forma de a gente poder estreitar relações e poder superar essa polarização é chamar esses segmentos sempre para a realidade. Mostrar fatos, mostrar situações concretas. Porque, no fundo, esses segmentos, geralmente, tem aí um fundo negacionista, negam os fatos, negam as pesquisas, negam as situações concretas, criam aí, no fundo, uma realidade que é tremendamente ideológica, e a ideologia cega, ela cega. Então, são pessoas que estão cegas. E, sobretudo, como se trata de um posicionamento que não é racional, ele é emocional. Ele é emocional. Então, como é que a gente vai poder ajudar e nós superar isso? É fazer ele vir para a razão. Tirar ele do emocional, porque se a gente for também entrar no campo emocional, a gente vai aí, sabe, se matar. E não vai resolver. E ele vai sair fortificado, porque, no fundo, são grupos que também crescem pela oposição, enquanto tiver inimigo, porque, no fundo, precisa de inimigo para poder existir também, sabe?
né? Porque eles elegem, não é? Aí é a chamada a teoria da conspiração, né? Aí que está por detrás, a teoria da conspiração. Então, o outro é um inimigo que está conspirando contra mim. Não é? Então, a gente precisa, sabe, trazer para a realidade, trazer para a racionalidade, trazer para os fatos, sabe, trazer, né, para as situações concretas. Aí a gente vai estabelecer pontos de diálogo, não é? E isso que o Papa Francisco diz naqueles 4 princípios, né? Diz lá que a realidade é superior à ideia. A realidade é superior à ideia. Olha, a realidade, a situação, o contexto tem um poder tremendo de mudar a gente, sabe? Tem um poder. Se a gente vê a realidade, por que que lá o levita e o sacerdote, né? Quando viram lá o caído, né? Eles deram a volta e foram para o templo, porque se eles tivessem parado e olhado, eles não teriam seguido o caminho. É impossível a gente olhar a realidade, sentir a realidade, ver a realidade e não tomar posição. Eu creio muito no poder de mudança que existe, de conversão que existe da própria realidade. Por exemplo, as pessoas, né, ir na periferia, ir ao encontro dos pobres, né, e conversar com alguém aí excluído, com alguém sofrido, né, e visitar um hospital, né? Um Bolsonaro nunca foi visitar um hospital, né? Não tem empatia, né? Então, a gente trazer as pessoas para a realidade, aí isso é racionalidade. O problema, não é que as fake news elas se baseiam em argumentos emocionais, não é racional. É por isso que é falso, né? Então, a gente tem que desmontar, não é, essa realidade artificial e trazer para o real. Trazer para o real. As pessoas acabam se cansando depois, sabe? De reagir emocionalmente, porque, contra fato, né? Ou a gente assume, não é? Ou a gente... É a questão do testemunho, né? Diante do testemunho. Uma pessoa se muda ou elimina aquele que mostrou a realidade, né? Mas não tem como ficar indiferente perante a realidade, né? Então, o poder que tem, né, o próprio contexto de fazer as pessoas pensarem. Ângelo, você estava com a mão levantada, quer fazer alguma pergunta? Posso sim, bem rapidamente. O Ângelo está aí também, olha, não tinha visto, Ângelo. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, professor? É Que um bom, prazer ouvi-lo, viu? O professor não, Agenor. Que professor? Meu professor, vai continuar sendo. Professor Agenor, professor de seminário de Teologia da América Latina. Como aprendi contigo. Gratidão, viu? E é muito bom poder te ouvir e compartilhar um pouco do teu conhecimento. Padre Agenor, tem uma constatação na tua fala que eu acho que é muito interessante. Nós estamos caminhando para um momento em que o catolicismo no Brasil deixa de ser, possivelmente em pouco tempo, né, majoritário e de uma maneira bastante organizada, os evangélicos tomam o poder político no país. Hoje nós temos a bancada BBB, né? Bala, Bíblia e boi, que ditam as regras do nosso país, da nossa nação. Eu acho que isso é um desafio maior ainda para nós, enquanto católicos, mas não católicos, enquanto cristãos, né? Adentrarmos nesse projeto de uma igreja como nos propõe o Papa Francisco. A minha fala vai nesse sentido de como, utilizando as imagens do Evangelho, sal, fermento, né, que não são maioria, mas que são decisivos, né, dentro de um processo de transformação, que caminhos o senhor vê, professor, dentro desse cenário que se desenha, desse cenário que, infelizmente, a gente faz parte nesse momento atual? Não é fácil, né? Porque há aí uma grande instrumentalização do religioso, hein?
Verdade. E aí, historicamente, as ditaduras, os fascismos, né, os nazismos, eles sempre se utilizaram da religião, sabe? O lema de Bolsonaro é um lema fascista, né? Copiado de lá. Essas passeatas de moto aí é de Mussolini. Uhum. É de Mussolini, né? Então, nós temos ali, né, uma instrumentalização do religioso. E mesmo na própria pandemia, hein? Na própria pandemia, não foram poucos aí, né, os que protestaram, né, por fechar as igrejas, sabe? Inclusive bispo também, né, contra, né, o fechamento de igrejas, né? E o ministro da Justiça lá no Supremo, né, falou, né, quando defendeu a abertura dos templos, né, porque os nossos cristãos estão dispostos a dar a vida para manter as igrejas abertas. Né? Então, isso é a necro-religião. Existe uma necropolítica, existe uma necroeconomia, né, economia de morte, hein? Existe uma necro-religião. Né? Então, a religião, aqui nessa pandemia, matou e continua matando. Porque, inclusive, se instrumentaliza a religião, né, para alimentar o negacionismo também, sabe? E certas teorias ideológicas ali que não tem nenhum fundamento na ciência. Né? Então, isso é muito sério. Né? Isso realmente é muito sério. Não é? E aí, o que é também assim preocupante, que não são só evangélicos, né? Aí estão segmentos de católicos, né? Católicos, em torno da campanha da fraternidade, nós vimos ali quantos segmentos, né? Esse Instituto Dom Bosco aí e tal, tem vários grupos aí, Fratres Uno, vários aí, né, segmentos católicos que são fundamentalistas, sabe? São fundamentalistas e fazem um barulho, né? Fazem um barulho. E usam as mesmas táticas, não é? Aí dessa instrumentalização da comunicação para projetos determinados, né? No fundo, as fake news, hein? Se utiliza muito do mesmo método, e católicos também. Não é? Então, não é, o que a gente poderia e deveria, não é? De novo, não é? Em nossas comunidades é preciso a gente investir, eu acho, seriamente, não é? Nesse trabalho mais de base também, sabe? De uma conscientização, de uma formação, inclusive política, cidadã. Se descuidou muito disso. Santa Catarina, que é o meu estado, é o estado que mais votou em Bolsonaro. É impressionante. É impressionante. E quando a gente vai ver o índice de mortes na pandemia, está muito em relação, né, com o bolsonarismo, né? Quanto mais bolsonarista, mais mortes, né? Mais mortes, né? E podemos dizer, né, quanto mais evangélico e pentecostalista, né, católico e também, né, mais morte também, sabe? Nesse segmento, né? Então, a gente também, eu acho ser profético no que diz respeito, né, à religião e o papel da religião. Eu acho que uma imagem, né, que a gente não vai esquecer, né, e vai ficar para a história é aquela praça de São Pedro vazia, né, e o Papa subindo sozinho lá na praça, né, e se coloca na frente de um Cristo crucificado. Não é? Então, não é? Como é que Deus age no mundo, né? A gente precisa se perguntar e ser responsável. A gente tem que ser uma fé responsável. Deus age no mundo através de nós, né? Não apesar de nós. Né? Então, o Papa ali mostrando para o mundo um Deus também totalmente impotente diante de nossa liberdade. Né? O que nós sabemos é que Deus é solidário, né? Ele está conosco, né? Ele está com os que sofrem, né? Mas não cabe, né? E veja que o Papa lá não pediu, né? Olha, né? Jesus, Pai, Espírito Santo, né? Livra-nos da pandemia, né? No sentido de ajuda-nos, né? A sermos solidários, a combater esse mal, né? A sermos responsáveis, né? E pela ciência, quer dizer, nós temos que também ter uma religião, não é? Que seja da altura, não é? do próprio ser humano também. Que não seja uma religião que humilhe a razão, que humilhe o ser humano, né? que nos tire a nossa racionalidade.
A fé não é um ato da razão, mas tem que ser um ato de razão também. Um ato de razão, né? Então, esses fanatismos religiosos, né? Esses pentecostalismos, esses fundamentalismos, isso é um desserviço, né? Às igrejas, às religiões, é um desserviço à sociedade. Isso faz um dano tremendo, um dano tremendo. Então, a gente não pode também, não é, se amedrontar, não é? Claro, tem que ter jeito também para lidar com esses grupos ali, mas não dá para fugir, sabe, para correr, sabe? Porque invadiram lá a CNBB, né, tempos atrás, aí fica com medo, então não vamos dizer nada, porque, né, eles vão protestar. Né? Eu acho que a CNBB perdeu muito do seu profetismo. A gente precisa também, né, que é o caso do bispo, por exemplo, lá de Londrina, ele afrontou, né, o bispo de Londrina de vocês aí, hein? Do Jeremias, né, quando das cegos, né, como ele foi difamado e coisa e tal, ele não arredou o pé, sabe? Ele está aí no trabalho, está aí, né, e fala e diz, né, como também o Dom Severino, também em Cascavel, também, ele é assim, sabe? Ele que está lá agora em Maringá, né? Ele é uma pessoa também consequente, corajoso, sabe? Então, nós temos que, eu acho, não é, marcar a posição também, não é? E mostrarmos uma religiosidade, uma fé, não é, que seja, de fato, né, eu acho, digna do ser humano e que respeite mesmo quem é Deus também, não é? E que a gente seja responsável nesse campo, não instrumentalize assim a religião, não importa, não é? Para quê, né? Isso é tomar o nome de Deus em vão, hein? É muito delicado o que nós vivemos no nosso país, né, nesse momento, né? Então, esses grupos de católicos também, aí fanáticos, bolsonaristas, impressionante isso, gente. Hein? Um padre que ontem, né, fez uma missa especial para o Bolsonaro comungar, né? Que impressionante, hein? Em Brasília, né? Programou uma missa para isso. Né? Então, a gente não pode, eu acho, né, instrumentalizar o religioso dessa forma aí.